teve uma interrupção breve aqui, mas agora você pode dar continuidade ao que você estava falando. Valeu, acho que tem acontecido isso bastante de interrupção, mas porque ligaram aí pro celular, a gente está gravando no celular. Então eu estava, acho que finalizando, né, a questão do Escola Sem Partido, que eu falei que ele está em pauta porque os movimentos de direita eles estão achando que os professores estão doutrinando mais para a esquerda, né, e está ganhando muitos adeptos, né, inclusive da bancada evangélica que está trazendo isso. Então, quando você tem a bancada evangélica, você consegue mais adeptos ainda sobre questões, principalmente quando fala a questão de sexualidade e orientação do sexo sexual. Aí as pessoas vão começar a acreditar em kit gay e em todos os outros absurdos. Mas é uma das principais questões, de novo, essa questão de você deixar que os pais, somente adultos, tirar o papel da escola no papel importante que ele tem para educar as pessoas sobre qualquer tipo de assunto. Eu acho que o professor ele deve ter a liberdade para isso e dizer que só os pais são responsáveis, né, por determinados assuntos que os filhos devem aprender é extremamente perigoso, porque existem diversas famílias que têm abuso sexual, diversas famílias que têm racistas lá nessas famílias vão reproduzindo isso. Existem machistas, então todo esse tipo de reprodução que vem da família, a escola ela tem um papel sim de desconstruir essas questões. E quem defende isso é porque quer manter essas questões, não quer dar voz às minorias, a esse povo todo que é descriminalizado no nosso país. Então, abaixo Escola Sem Partido, mas algumas questões importantes a gente debater que não é inegável que está na pauta. Existe uma divisão tanto para sim quanto para não. Então, se ele está na pauta, ele tem que ser discutido, ele tem que ser amadurecido, né? E a gente tem que se empoderar dessa questão para que eles não nos consumam nos seus ideais, nos seus pressupostos morais. É isso. E, por fim, tem uma pergunta que eu acho que é muito pouco discutida e é sobre as políticas de reparação. Quais seriam essas políticas públicas que estão direcionadas para nós, para a nossa população? Você tem a dizer sobre isso? Antes de falar das políticas de reparação, eu queria, mas está ligado ao assunto, que é a questão da cor, né? Do lugar que você enxerga enquanto você se enxerga do homem negro. E aí tem uma discussão enorme sobre onde a gente coloca o mestiço, né? Ou o homem pardo nessa situação. Então acho que inclusive tem muitas pessoas negras defendendo com unhas e dentes essa questão não só do mestiço, mas do lugar do pardo na sociedade, porque muitas pessoas se declaram como pardo. Acho que inclusive mais pessoas se declaram como mais pardo do que negro. E isso reflete, Jamile, inclusive nessa questão das políticas públicas, na criação de políticas públicas, na manutenção dessas políticas públicas, né? Porque enquanto se defende, né, o Brasil, se eu não me engano, ela identificou mais de 100 cores nos questionários do IBGE. E quando você se defende essa questão de moreno, pardo, mestiço, é claro que a gente sabe que a gente é um povo muito miscigenado, né? Tem muita mistura e tudo mais. Mas quando você se divide isso em diversas caixinhas, dá lugar para essas pessoas atacarem as políticas de cotas, as políticas de reparação, porque vão dizer que negro é minoria da minoria, e ainda se fosse, né? E ainda se fosse a minoria da minoria, eu acho que ainda assim a gente teria direitos históricos, direitos enquanto direitos humanos, direito enquanto população negra de ter política de cota, né, de política de reparação como de forma geral, política de cota dentro do funcionalismo público ou nas universidades, né? Então é muito fácil falar a pessoa que não é negro ou negra dizer que isso é uma questão, né,
que é racismo reverso, ou que está tomando as vagas das pessoas que são mais preparadas para estar naquele lugar. É muito fácil essas pessoas que estão nesse lugar de pessoas brancas de privilégio, de uma sociedade capitalista de herança, porque na sociedade capitalista de herança não vai mudar muita coisa daqui a 200 anos. Você que acredita nisso, que todo mundo, por exemplo, você que ascendeu socialmente, que é negro que ascendeu socialmente, pela sua própria capacidade de esforço intelectual, de esforço de estar estudando, e você acha que todo mundo é igual a você, infelizmente você está reforçando o que eles querem, né? 80%, 90% da gente numa condição de pobreza, numa condição de estar sendo discriminado por todos os lugares que a gente vai, e vocês não reconhecem isso. Vocês não reconhecem o que a escravidão, o papel da escravidão nesse lugar que a gente está hoje. Você não reconhece o papel da pós-escravidão nesse lugar que a gente está hoje. E o Estado e a sociedade têm diretamente culpa nessas questões. Eles impuseram essas questões sociais que a gente está hoje, né? Essas questões de discriminação que a gente está hoje. Porque trouxeram uma visão toda eurocêntrica, né? Europeia, né? Desconsiderando tudo que o negro contribuiu no Brasil e todo o esforço que o negro teve de mão de obra para construir esse país. E depois que construiu, depois da abolição, né, a Carta da Abolição, que não foi nada a Princesa Isabel, né, que aboliu, foi as lutas dos movimentos negros naquela época, né, dos aquilombamentos, né, dos quilombolas, dos revoltosos, e a pressão inglesa também, né, que por conta do consumismo ajudou um pouquinho nessa questão também. Logicamente que eu não estou desconsiderando os abolicionistas brancos que tiveram participação especial nesta causa, de forma nenhuma, mas principalmente pela luta do negro por liberdade. Então, quando pessoas... Eu só estou direcionando mais a minha fala para pessoas de nossa cor, porque elas que me interessam. As pessoas brancas que já estão no lugar de privilégio, de herança, né, que tem toda a herança dos pais e tudo mais, não estou me direcionando para elas, porque elas vão querer, né, a gente está numa sociedade de disputa, elas vão querer manter os espaços delas e eu não quero os espaços delas, mas eu quero dar um espaço para o meu povo que seja igual deles, ou talvez que nem seja igual, mas que dê condições de vida bem melhor para o que a gente tem hoje. Então, mas quando eu falo diretamente para o negro, tem muito negro defendendo ou nos atacando nessa questão. Então, o cara sente socialmente, estudou, acha que não deve nada a ninguém, não deve nada às pessoas que lutaram para a gente hoje estar aqui livre, não deve nada aos movimentos sociais, negros e tal, né? Porque a gente hoje não está apanhando de polícia como a gente apanhava antes, apanha ainda hoje, é morto ainda hoje, mas antes era bem pior, ainda está bem ruim, mas polícia invadia a casa das pessoas, dava tapa na cara de mãe de família, de pai de família, batia a esmo e ninguém tinha coragem nem de denunciar. Hoje existem esses movimentos de direitos humanos que eles atacam tanto, é por isso, porque as pessoas se veem no lugar de direito delas e elas correm atrás desses direitos, elas não aceitam essas questões e correm atrás dessas questões. Então é por isso que esse povo aí, que está no lugar de privilégio deles, são contra todas essas questões. Então vamos defender sim questões de reparação até que exista de fato uma sociedade de democracia racial, que isso aí vai durar não sei quantos anos, eu acho que talvez nem exista, acho que talvez seja até utopia da gente pensar que um dia vai existir uma sociedade de democracia racial, mas a esperança, a gente não pode morrer, e a gente que está nesse lugar mais fraco, né, mais desprotegido, de fato a gente não pode perder a esperança, mas vamos lutar e defender o que é nosso por direito, tá? E parar de dizer que essas coisas são ruins, que cria racismo reverso, e até mesmo se criasse racismo reverso, porque a gente já é discriminado à torta e à direita, é a gente que sofre com racismo, a população negra, se tivesse, não estou defendendo, um posicionamento, aquele negócio de soco trocado não dói, no mínimo seria uma posição de igualdade.
mas claro que não estou defendendo isso aqui, porque não se defende racismo, não se combate racismo com racismo, não se combate violência com violência. Mas é só para deixar essas questões claras, porque estão vendendo que a gente está sendo racista reverso, e a gente que está na situação de pobreza, e a gente que está no shopping que é perseguido, e a gente que é discriminado em todos os campos. Então, vitimismo para vocês, ó. Eu queria trazer só mesmo uma questão de experiência própria, né? Como eu falei anteriormente, eu sou aluna cotista da Universidade Pública. E aquelas pessoas que são contra as políticas de cotas, eu acho que elas não conseguem entender qual processo que a gente passa para estar na Universidade Pública. Eu fiz o processo seletivo, o mesmo processo seletivo que a outra pessoa, que pode, possivelmente branca ou negra, ela fez. Só que algumas pessoas elas optam por ampla concorrência e as outras que optam por cotas, né? São cotas raciais de alunos que frequentaram a maior parte do tempo de vida, né? Escolas públicas. E também tem toda a questão da condição socioeconômica. Então, você dizer que um aluno cotista ele é beneficiado, parece que ele chega lá na universidade, pede um cartão para alguém que é responsável e esse alguém te dá e você já está contemplado com uma matrícula para cursar o que você tiver que cursar naquela universidade. Não. A gente luta e a luta é contínua. Além de fazer a prova, que é algo totalmente difícil, porque a gente entende que o ensino público ainda é muito defasado, a gente luta também para estar naquele ambiente diariamente. Então, só isso mesmo, para trazer um pouco da experiência do que eu sinto como aluna cotista na universidade pública. E eu acho que a gente pode dar seguimento à conversa fazendo um bate-bola, né? Vai e volta. E você pode, o que vier na sua cabeça da palavra que eu disser, né? Um sonho para você? Ver todos os negros numa condição de vida melhor, principalmente eu ia falar saindo das comunidades, né? Mas assim, eu acho que a gente defende a questão da identidade, né? De orgulho de estar em comunidade, mas as comunidades elas ainda são lugares pequenos, com casas pouco confortáveis, com lugar de muitas vezes de muita violência, e acho que a gente tem que parar desse conformismo de estar nesse lugar, né? Claro que a gente pode estar em comunidade, mas em lugares melhores, né? Em casas melhores, até apartamentos, e ainda assim estar em comunidade, mas a gente tem que parar de se ver nesse lugar de defender a comunidade, de falar como se tivesse que esse lugar fosse perpétuo para a gente. Eu tenho 37 anos nessa comunidade, 36, não fiz 37 ainda, tenho um orgulho imenso, defendo com unhas e dentes, mas eu acho que a gente tem que buscar ascensão social, e eu quero ver muito que os negros ascendam socialmente, ver escolas particulares, universidades públicas cheias de negro, prédios cheios de negro lá. Quero ver isso. Eu sonho com isso. Um hobby. Surf de jacaré. Quem não sabe é surf de peito, né? Aquele surf que é praticado com a mão. Um escritor. Eita, é difícil. Eita, caramba. Nossa, é muito difícil. Olha, eu queria, pelo tema, citar um escritor negro. Mas
o que está vindo na minha cabeça agora não é um escritor negro, é Dan Brown. Eu consumo os livros deles assim, com um prazer enorme, sabe? Então, é Dan Brown, vai ficar Dan Brown. E uma escritora? Uma escritora também é difícil, tem muitas. Eu vou falar Conceição Evaristo, acho que a importância política que ela nos representa hoje, mas eu adoro tantas outras, mas vou ficar com Conceição Evaristo. Certo. Um cantor? Um cantor... Eu ia falar a mesma coisa que o Pierre, no vídeo que eu fiz com o Pierre falou Mano Brown, mas não. Tem outro que eu sou muito apaixonado da minha vida, meu guru, Gilberto Gil. Cantora? Uma cantora e... Ia citar muitos também, mas eu vou ficar com a minha queridíssima Elza Soares. Agora uma banda? Uma banda, aí vem aquelas questões de adolescência que fica passando assim na mente, as questões da adolescência. Quero falar de diferente de Igor e de Pierre, porque eles tinham o mesmo gosto que eu, muitos gostos, mas ele já falou Legião, já falou Racionais, eu vou ficar com o Engenheiro do Havaí. Heroína é Dandara, a esposa de Zumbi. Um herói? Zumbi? Um livro? Acho que fica difícil decidir, mas... Muito. Aí eu vou falar... Nós temos inclusive muitos livros de temáticas negras também. Poxa, eu não vou ser politicamente agora, não vou deixar minha política racial agora de lado. Eu vou falar 2 livros que eu adoro muito, que é 1984, de George Orwell, o próprio Revolução dos Bichos dele também, acho todos os livros de George Orwell, e o Código da Vinci, que foi um livro que traz umas temáticas bastante interessantes para mim também. E para finalizar, família para vocês? Família é uma base de sustentação, né, que está ali para toda hora e para qualquer coisa, tirando aquela ideia dessa família tradicional que as pessoas defendem, desconsiderando as outras famílias, tipo as famílias homoafetivas, que são tão importantes quanto. Mas só como o próprio Igor disse, né, família às vezes não é aquela só que tem laço sanguíneo, aquela que vocês criam laço de afetividade fora dos laços sanguíneos, né? E às vezes até mesmo na nossa própria família, inclusive a tal da tradicional, a gente encontra muitas barreiras, muitos preconceitos dentro dessas famílias, por conta do moralismo, do fundamentalismo religioso. Então, pessoa que nasce gay dentro de uma família dessa, por exemplo, deve viver o inferno na terra. Então, eu não defendo esse tipo de família, né? Eu defendo o tipo de família que defende os seus laços sanguíneos, unhas e dentes, independente de qualquer coisa. E não somente essa família tradicional, que para mim nem faz mais parte do meu dicionário. Para mim, a família contemporânea é todos os tipos de família. Pronto, então a gente agradece essa participação. E por fim, o que você gostaria de dizer para o público para finalizar mesmo? Agradeço ter me entrevistado também, agradeço você estar aqui fazendo essa mediação. Peço desculpa pelo dedão, mas não vou tirar ele, não vou editar nem nada, porque eu sei o que o meu povo passa, eu sei o que a gente passa. Então, como tem muita gente comprando ideias e ideais que colocam em risco nossa população, esse dedo aqui é o mínimo, né? É uma coisa, inclusive, até insignificante para o que fazem com a gente. Então, sei que pode parecer grosseiro, e às vezes até mal educado, mas é só como uma forma mesmo de colocar para fora todo esse sentimento e de revolta por que aconteceu historicamente com a gente e o que tem acontecido hoje, principalmente com pessoas que estão fazendo pouco caso das nossas lutas, das nossas bandeiras, que estão querendo ainda que continue o nosso genocídio, que continue a nossa manutenção de pobreza. Eles querem isso, mas muitos de nós não enxergam. Então, dedinho aí, fominho, vou mostrar isso aqui que é menos grosseiro, né? Então, um grande beijo, um grande abraço, valeu, Jamil.
Tchau, tchau. Valeu.